Então pessoal, estou aqui com um vídeo do Ramsés o Pequeno, que é um dos grandes canais de opiniões que tem por aí, né? Inclusive, é claro que se você comparar com o Digo, com o Goulart, o Ramsés é pequeno, né? É pequeno, mas se você pegar nos canais de opinião em geral, tirando esses dois aí, ele é grande, cara. Por mais que ele fale nesse vídeo aqui que eu já havia visto ontem, que, não, sou um canal mínimo, eu tenho que umas 5 pessoas que gostam de mim. Tá certo que nesse sentido aí ele havia sido irônico, né? Mas de qualquer forma ele mostrou que poucas pessoas gostavam dele. Sendo que isso aí não é verdade, cara. Isso aí não é verdade. O cara tem mais de 300 mil inscritos, né? E nesse vídeo qual ele expõe a acusação a qual ele havia sofrido pelo pessoal do Podpah de ter sido racista contra os hosts Igão e Mítico, né? Ele se vitimiza para um cacete, né? Se vitimiza tanto que dá até nojo. Dá até nojo, né? E eu não sei se esse cara seria da direita ou da esquerda. Eu acho que ele seria da direita, né? Já que eu, entre aspas, acompanho esse sujeito aí desde a época do começo do caso Raluca, né? Onde ele teve que pedir desculpas para um transexual aí chamado Ticita, que também tem um canal aqui no YouTube, né? Quando havia se referido a esse transexual aí de uma forma pejorativa, e depois ele teve que pedir desculpa, né? Eu até havia me surpreendido, né, com esse tipo de coisa, porque dos vídeos os quais eu havia visto dele, parecia ser uma pessoa de personalidade um pouco mais forte, né, um pouco mais autêntica. Mas depois que ele havia feito essas desculpas aí, cara, caiu completamente no meu conceito. Aí, né, depois ele se juntou com a Bianquinha, isso aí foi anos depois, né, onde teve essa última treta aí, né, com a Raluca, né, envolvendo... a Raluca foi lá naquele... Não, ela não foi Pô, esqueci o nome do programa lá. Ela não foi no Hype Talks primeiro, ela foi lá no Groselha Talk, onde ela mentiu aí sobre alguns fatos que andam acontecendo, né? Aí houve aquela treta, se bem que antes disso aí a Bianquinha já estava sendo processada pela Júlia, né? Pela Raluca. Mas eu nem sabia antes disso que o Ramsés tinha o contato da Bianquinha, o zap dela, né? Aí depois eu acabei sacando que o pessoal praticamente tem os mesmos advogados, aquela Amanda Finkler, aquela bonitinha lá, aquela gostosinha lá que sempre se coloca aí com decote, né? Ela também, ela advoga pelo Tio Guin, isso aí pelo que eu havia sacado, né? Eu vi um vídeo recente aí dele, conversando com ela, né? E deu a entender de que ela também advoga para ele. E ela também advoga pro Yannis Sabonge. Certo? Aí depois você pega aquele João de Senze, que havia sido o advogado da Raluca na época em que ela fazia trollagens, e que hoje também advoga pela Bianquinha, ou seja, tá tudo em casa, cara. Tá tudo em casa, mas enfim, voltando pro Ramsés aqui. Então nesse vídeo aqui, como eu havia acabado de falar, o cara se vitimiza para um cacete. Eu achava que ele seria da direita, cara, mas eu acho que se ele for da direita, ele tipo aquela direita, entre aspas, limpinha, né, como o pessoal do MBL. É um grupo com a Bianquinha simpatiza pra caramba, né, inclusive. Não vou me surpreender se ela se candidatar a alguma coisa mais pra frente, né. Aí tá, o que eu acho dessa acusação de injúria racial que o pessoal do Podpah havia soltado pra cima do Ramsés? Claro que é um absurdo, eu acho que pelo fato do Ramsés ser um, entre aspas, youtuber de direita, né, eles foram pra cima dele, né. Acho que não foi apenas pelo fato do sujeito ser um dos diversos fofoqueiros profissionais do YouTube, não, cara. Não, eles iriam pra cima dele da mesma forma que iriam pra cima da Bianquinha, certo? Mas calhou de ir no Ramsés. O Ramsés aqui, ele vai falar que 2 brancos processando um negro, certo? E isso aí não confere por quê? Porque o Ramsés, para começar, ele se diz negro, mas ele é pardo. Tá certo que aqui no Brasil você pega pela autodeclaração, né? Você tem esse direito aí, mas o cara é pardo, genericamente falando, o cara é pardo. O também Igor Igão, pô, eu acho que é Igor, né? O Igão e o Mítico também são pardos, né? Por mais que o Igão, inclusive ele já havia demonstrado isso aí em diversas conversas que ele teve uma com a Djamila Ribeiro, que é uma militante negra, escritora, né, e tudo. Ele havia falado que era negro, que se sentia negro. O que? Ele tem todo o direito disso aí, de falar isso, de se pôr como negro.
Mas, genericamente falando, ele é pardo, cara. Ele é pardo. Mas enfim, cara, aí depois, nesse mesmo vídeo aqui, o Ramsés, ele convoca o pessoal para fazer uma vaquinha, uma vaquinha, né, para custear aí essa coisa aí do processo. Só que eu fiquei meio encucado, por quê? Porque não foi transitado em julgado, né, o sujeito não foi condenado, né, ele fala que no total aí o que ele teria para gastar seriam 100 mil reais, né? Mas, pô, justamente o cara não foi condenado. Ele não foi condenado. Então, pô, como é que ele tá pedindo vaquinha agora? Não seria melhor ele ser condenado primeiro? Aí ele vai falar também que, olha só, mas se não der em nada em relação a ter que pagar pros caras, vou doar aí pra uma casa de caridade. Cara, eu pensei, olha só, o certo seria você devolver o dinheiro pro pessoal que te fez a vaquinha lá. Mas tá certo que teria um problema de logística, né? Já que, porra, seria a mesma coisa de eu dar uma vaquinha, fazer parte da vaquinha, dar um dinheiro para ele, né? Eu e diversas outras pessoas. E aí eu acho que não teria como o sujeito vasculhar, tal pessoa me deu a vaquinha, contribuiu, então eu vou devolver para ele. Seria muita gente, inclusive, do que eu havia sacado, o Nando Moura, o Xerando Rola, também havia participado. Mas ele havia participado não pela situação dramática do Ramsés, não. Ele havia participado para querer farmar em cima da situação. Como ele sempre faz. Da mesma forma qual ele havia feito algumas semanas atrás, quando convocou seus inscritos a darem dinheiro para o tratamento do youtuber Pirula, que é um antigo desafeto dele. E a todo momento, no mesmo vídeo, ele ficou rememorando os fatos do passado. Ficou colocando não o Pirula como sendo uma vítima, mas o próprio Nando Moura como uma vítima. Aí você já saca, você que conhece o Cheirando Rolo há pouco tempo, você já saca que ele não vale absolutamente nada, a partir daquele vídeo ali. E agora, no caso do Ramsés, ele está fazendo a mesmíssima coisa. A diferença é que ele não tem um histórico de brigas com o Ramsés, sacou? Mas enfim, cara, eu tô falando pra cacete. Vou colocar o vídeo aqui que tem 11 minutos. Eu vou logo falar. Eu não gosto do Ramsés, sacou? Não gosto dele. Não pelo fato de ser apenas um canal de opinião, mas eu acho que fica complicado, cara, você se deparar com uma pessoa de 40 anos de idade, ser uma espécie de fofoqueira virtual, da mesma forma que é o Xerando Rola, que vive farmando em cima, inclusive de alguns alvos específicos, como foi no caso da Haluca. Mas acontece, isso aí você poderia falar pra mim, mas acontece que você também fala da Haluca, ok, cara, mas não ganho um real falando dela. O meu canal não é monetizado. Eu até havia recebido semana retrasada aí um e-mail do YouTube falando que eu teria que entrar em uma coisa aí para poder monetizar o canal. Eu nem li. Se eu tiver que monetizar o canal, tipo assim, cara, eu não vou fazer esse tipo de coisa aí falando de política. Já havia comentado aqui que não acho certo. Agora, se for falar de frivolidades, como é o caso aqui, talvez poderia. Mas nunca que eu seria uma pessoa dependente do YouTube, futuramente, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu emprego, tenho a minha fonte de renda, não quero ficar dependendo do YouTube para ganhar dinheiro, cara. Certo? Não quero ser um Nando Moura da vida, não quero ser um Rica Games da vida. Então é isso, pessoal, já falei pra caramba, vamos ver o vídeo aqui. Oi, eu fui processado pelo Podpah. Eu saí na TV, portal Léo Dias. Oi,
eu fui processado pelo Podpah. Eu saí na TV, portal Léo Dias, no perfil do Léo Dias, e, cara, eu não sei nem o que eu falo, o que eu penso a respeito disso. Foi passado como se eu fosse uma espécie de fugitivo e foragido da justiça e que o Google estaria à minha caça, junto com o pessoal do Podpah. Tenho que ver aqui, né, porque me mandaram um take de que passou ao vivo, de que eu estaria foragido da justiça, que eu tenho que pagar uma multa diária aí de R$1.000 por dia, que rolou durante 2 meses, que bateria fácil R$60.000, mais os R$40.000 que o Podpah pede no processo, que somando duas coisas dá R$100.000. Foda é que nesse processo o Podpah disse que eu fui racista com eles, que eu acabei cometendo um crime de injúria racial e também de intolerância religiosa. Tô muito fudido. Todo aquele papo que tava rolando na época desses strikes, que o Podpah tava... O mal que o maluco não se leva muito a sério quando faz esse tipo de edição, né? O mesmo tipo de edição quase ele faz nos vídeos dele de fofoca, né? Ele não se leva a sério, então eu acho que ele não sabe fazer um vídeo normal agora, né? Pelo que eu sei, quem faz a edição dele, não sei se é aquele canal chamado Nobook, né? Cara, mas não precisa. Eu acho que se você quiser de fato se levar a sério uma situação dessa, ok, tá certo que você já ganhou o dinheiro, né, e tudo mais. Caso ocorra, né, eu acho que vai ocorrer de novo, né, uma situação parecida. Você faz um vídeo cru, sacou? Faz um vídeo cru. Talvez você até ganhe mais dinheiro do que ganhou, né? Inclusive, eu acho que o valor que você havia recebido ultrapassou a meta da vaquinha, não foi não? Bom, derrubando, né, vídeos de outros canais que falavam deles no YouTube. Quando o Podpah acabou respondendo essa galera, eles falaram que tinha muito racismo envolvido no meio. Eu lembro também que ninguém tinha entendido aquilo, ninguém tinha entendido do porquê que os caras estavam falando aquilo lá. E bem, aparentemente eles estavam direcionando tudo aquilo pra mim. Igão e Mítico, que são 2 brancos falando que um cara negro foi racista com eles. Vocês 3 têm o mesmo tom de pele, cara. Vocês 3 têm... Ok, tá certo que você tem um pouco mais de melanina do que eles, mas você, assim como eles, é pardo, cara. Certo? Vocês não são necessariamente negros e brancos, não, cara. Você não é negro e eles não são negros também, né? Ia falar não são brancos. Eu tenho que deixar muito claro aqui que eu não tenho nenhum interesse em conversar com o portal Léo Dias ou dar alguma espécie de esclarecimento para eles, seja com o Instagram do Léo Dias, com o próprio Léo Dias, com o portal Léo Dias, porque a agência que assessora e cuida do portal Léo Dias é a mesma agência do Podpah, que é a agência Nose. Aquela agência que, a mando do Mítico e do Igão, começaram a dar strike, derrubar os vídeos dos canais que estavam falando deles. Foi o Serginho Fall, o Crânio, não adivinho. E isso justifica porque Esse não adivinho e o Serginho Faó, eu achava que era Faote, mas é Faó, beleza. São 2 fofoqueiros virtuais também. Esse Serginho Faote aí, Faote, ele, alguns meses atrás ele havia passado por uma situação de, foi o Podpah que havia dado strike no canal dele, e ele havia feito um vídeo depois, né, se vitimizando também. Cara, não seria muito mais fácil esse pessoal arrumar um emprego, parceiro? Não seria muito mais fácil? E você vê pelo cenário do canal do Serginho Faote que o cara tá dedicado a ser um youtuber mesmo, né? Parece que ele não tem outra ocupação. Da mesma forma aquela suavemente comentada, né? Você pega, o estilo de canal aí, o cenário cujo tem luzes... cara, esqueci o nome. Esqueci o nome do troço lá. Cara, basicamente canal de pessoas, né, que não tem outra ocupação, que se dedicaram a ser youtubers mesmo. Da mesma forma que eu acho que gente como o Guilherme Marques, mais conhecido como Ignorante, também não deve ter outra ocupação. Tanto é que ele, já havia comentado aqui, ele faz vídeos todos os dias, cara. Você acha que esse sujeito trabalha? Mas ele pode trabalhar pela internet. Ok, tem essa questão aí, não é nem questão, isso aí foi uma afirmação. Mas, fora da internet eu creio que ele não trabalha. Mas acontece que isso aí não é problema seu. Ok, não é problema meu. Mas, eu penso assim, eu acho que mesmo sendo um
um youtuber, né, até por o sujeito ter, digamos assim, um histórico de vida aqui fora, ele poderia arrumar um emprego justamente aqui fora. Tô meio divagando aqui porque eu tô pensando em outras coisas. Mas enfim, vamos lá. Que a matéria que tá lá o meu nome envolvido no meio, já que eles estão falando que eu sou um foragido, um fugitivo da justiça, tá completamente enviesada. Eles estão falando que o Podpah venceu o processo, que eu fui condenado, que eu tô fugindo da justiça. E não, eu tenho que falar isso daqui, eu não fui condenado, eu não tô fugindo de nada, eu moro no mesmo lugar há mais de 20 anos. E no processo o Podpah fala que eu fui racista com eles por conta da thumbnail que eu fiz. Já que na cabeça do Mítico tem um cocô, e na cabeça do Igão tem aquele macaquinho dos Simpsons de quando o Homer não presta atenção batendo prato, que é daquela cena. Inclusive, né, você saca muito bem que o pessoal havia catado um motivo bem absurdo, né? Absurdo para querer processar o cara, querer acusar o cara de ter sido racista. Todo mundo que mexe com memes de internet sabe muito bem que esse macaquinho aí na cabeça, né, de qualquer personagem, inclusive, sabe que, porra, cara, não tem absolutamente nada a ver com racismo. Poderia ser inclusive, esse macaquinho aí batendo no prato é justamente uma representação daquele brinquedo de um macaquinho batendo no prato, cara. Um brinquedo. E como isso aí pode ser representação de racismo? Então os caras de fato foram maldosos, pra cima do Ramsés o Pequeno. Mas isso aí pode até servir para esse maluco aí, parar um pouquinho com essa dedicação de ser um canal de fofocas para procurar alguma coisa útil para fazer o que for, cara. Porque, de qualquer forma, a gente sabe muito bem que existem alguns canais aí, eu acho que o Digo nunca passou por algo parecido, até porque ele dificilmente faz vídeos naquele canal. Bom, o Digo tem um canal de reacts, né, o qual ele está mais dedicado, e aquele canal principal dele, que faz os puts, né, e tudo mais. Aquele canal principal, pelo que o Yannis Sabon já havia falado, ele tá parado, né? O Digo, ele encerrou aquelas atividades ali, então ele só com o canal de react. Mas enfim, cara, a gente sabe muito bem que alguns canais de opinião, uns poucos aí que são da direita, ou então até mesmo canais que não são de opinião e que são da direita e que falam do pessoal do Podpah, eles acabam sendo lesados, né, pelo Beautiful People, né, pelo pessoal que tem seus canais de esquerda aqui no YouTube, né? E então eu acho que isso foi definidor para eles quererem carcar no rabo do Ramsés. Porque se o Ramsés fosse um canal de esquerda, cara, de esquerda, como aquele Vini, que também é outro canal de opinião, ou então você pega lá o canal do Paulo Matias, que foi o quê? Ele quem originou toda aquela treta do caso Raluca, né? Já que ele quem havia indiretamente aproximado o Jean L. da Raluca, né? E o Paulo Matias é da esquerda mesmo. Talvez eles não fossem lesados, mas agora canais que são considerados como da direita, cara, o pessoal foi pra cima, o pessoal vai pra cima. Então você toma essa taulitada que eles deram aí em cima do seu rabo aí pra se ligar, cara. Não tô falando que você deva se censurar, né? Mas tem que ter noção de que esse pessoal aí é maldoso pra cacete. Só isso. Cena do filme dos Simpsons de quando a Marge fala com o Homer e ele não tá prestando atenção. Homer, pare! Pare! Eu sei que é fácil a sua mente viajar. Mas eu quero que você se concentre agora em mim. E eu tenho que deixar muito claro aqui, porque eu tenho certeza que os advogados vão pegar esse vídeo. Essa cena do filme dos Simpsons, ela não tem nenhum contexto racial. É uma piada dos produtores de quando a Marge fala com o Homer e ele não presta atenção. O Homer é burro. E detalhe que mesmo que a coloração dos Simpsons eles sejam amarelos, na teoria, em tese, eles são representados como pessoas brancas. E por conta disso foi interpretado pelo pessoal do Podpah. Sim, os caras são brancos, sim.
falar que eu estaria sendo racista com eles, já que eu estaria fazendo uma associação à imagem do Igão à imagem de um macaco, e de que por conta disso eu estaria fazendo um ataque racial ao Igão, chamando ele também de macaco. E por conta disso eu cometi o crime de injúria racial, já que o Igão, de alguma forma, mesmo ele sendo branco, ele se considera uma pessoa negra. O Podpah tá pedindo 40 mil reais de Então, de alguma forma, mesmo você sendo uma pessoa parda, você se considera uma pessoa negra. E se bobear, você nem se considera negro na verdade, cara. Você pode estar fazendo esse tipo de afirmação aí só agora que recebeu uma traulitada dos caras, né? Fora desse tipo de situação aí, você pode se considerar pardo também. E aí? Eu não conheço o seu pessoal, né? Eu não conheço a sua vida pessoal. Então... indenização, e eu lembro que quando eles mandaram esse papo falando de que eles estavam sendo vítimas de racismo, que tinha muito racismo envolvido no meio, eu tinha feito um vídeo e eu tinha falado, fala quem foi racista, aponta onde que tá, quem tá sendo racista com vocês, quem que, sei lá, tá fazendo isso no YouTube, já que nem pode fazer isso no YouTube, mas sem a menor sombra de dúvidas, eu seria o primeiro a estar vindo defender vocês. Lembrando também que nessa época, quando o Mítico acabou falando isso, quando saiu o corte a respeito disso, absolutamente ninguém soube identificar qual seria o YouTuber, qual seria a pessoa que estaria sendo racista com eles. Eles falam também que eu acabei cometendo o crime de intolerância religiosa, porque na thumb tem o boneco do Serginho Faó e também do Não Adivinho. E no processo eles colocam que aquilo foi uma representação pejorativa da prática de voodoo, como se eles quisessem estar fazendo um mal ao Serginho e também ao Não Adivinho, e que por conta de ser uma representação pejorativa, eu também cometi o crime de intolerância religiosa. E o pior é que nem o Igão nem o Mítico são adeptos do voodoo. Eu aposto que eles não são. Eu aposto isso aí. O que fica um pouco agravado, já que voodoo é uma religião que tem base nas matrizes africanas e acaba linkando com o negócio de que o Igão tá falando que eu associei a imagem dele ao de um macaco e de que eu tô sendo racista com ele. E desculpa aí as 5 pessoas que gostam de mim, mas foi mal, pessoal. Não. Aí começou a ironia dele, né? 5 pessoas que gostam de mim. O canal dele, vou falar aqui de novo, o canal dele, dos canais de opinião, tirando o Digo e o Goulart, né, é bem assistido, tem mais de 300 mil inscritos. Cara, canal pequeno mesmo é o meu, que tá aqui no YouTube há quase 8 anos e não tem nem 1000 inscritos, cara, Eu não vou me vitimizar como você se vitimiza aqui, né? Não vou me fazer de vítima. Mas, pô, os vídeos os quais eu faço, tem edição, tem tudo, certo? Tem humor ali que eu faço e tudo mais, e não consegue engajamento. E só consigo mais visualizações quando eu falo do Jair Bolsonaro, isso aí nem sempre, né? Nem sempre. E quando eu falo de pessoas, né, que estão hypadas aí já faz um tempão, tipo o Nando Moura, certo? E, cara, também eu posso falar, sem medo de ser feliz aqui, que nem sempre eu consigo tantas visualizações assim. E se você partir para os comentários, cara, eu tenho pouquíssimos. Ó, do que eu lembro de cor, o último vídeo qual eu tive muitos comentários aí foi o do Jair Bolsonaro, o qual eu havia feito um react a partir do vídeo do Ignorante, onde ele participou da última manifestação aí, onde o cara ficou tropeçando ali no inglês, né, e tudo mais, certo? Aquele papel ridículo ali. Aí ali é onde eu tive muitas visualizações, cara. Eu acho que foi o último vídeo. Agora de resto, dali pra frente eu não tive tantas. Então o canal pequeno é o meu, cara. O seu não é pequeno. O seu não é pequeno. É nem, obviamente, entre os canais de opinião. Então vamos lá. Não tem como tancar isso, velho. Eu acho que todas as vezes, de todas as tretas, de tudo que já aconteceu, dessa vez eu definitivamente cheguei no meu limite. E o foda é que advogado não é barato, velho. Pelo menos os bons, os que eu confio que possam me defender e que talvez não tenham cuidado. Cara, você deveria ter pensado nisso antes de se embrenhar não, eu acho que não é nesse, é nessa aventura aí de ser um canal de opinião ainda mais grande. Você deveria ter pensado, cara. Agora, você sabe muito bem que, pô, a gente que tá, entre aspas, do seu lado, como aquele tio Gui, né, por mais que, ok, no passado
ficava pedindo dinheiro aí pra então namorada dele pra comprar cigarro e tudo mais, porra, mas a Amanda Finkler advoga pelo cara, pelo que eu havia sacado, sim. Sim, e eu acho que a Amanda não é barata, cara, como advogada. Não deve ser barata. Né? Você imagina o quanto ela tá cobrando do Yannis Sabonja. Porra, os honorários dela devem ser grandes, cara. Mas agora, você, na posição em que está, você deveria ser mais precavido, cara. Sacou? Você se embebedou demais aí nessa sua fama de youtuber de opinião. Acabou se lascando, cara. Você acha que o Digo, ele estando na mesma situação, né? Vou pôr aqui uma situação hipotética. Ele não teria dinheiro para pagar um advogado bom? Teria, cara. Teria. Agora você deu mole. Julião para bater de frente com o Podpah. Eles pedem 40 mil reais de indenização, mais uma multa diária de R$1.000, que correu por 2 meses, de acordo com o portal Léo Dias, que dá 60 mil reais, ou seja, 40 mais 60 dá 100 mil nessa brincadeira. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Dinheiro esse que o Podpah é literalmente troco de pão. Eu sei que é foda, eu não queria estar fazendo isso, e eu realmente preciso da ajuda de vocês. Eu não tenho cu para arcar com isso, para poder tancar isso daqui, eu simplesmente não consigo. Então vou estar lançando a vaquinha para quem puder me ajudar e quiser contribuir com isso daqui para que eu possa me defender dos caras. Pô, só que eu acho, bom, eu não sei se isso já foi solicitado, eu acho que você poderia fazer um acordo com eles para ao menos retirar o seu vídeo, cara, já que, como você falou aí, eu acredito em você, né, de que não tem dinheiro para tancar essa situação, cara. Né? Bom, isso aí antes de você ter recebido a vaquinha e justamente o valor ter ultrapassado a meta, né? Você poderia ter falado com eles para retirar o vídeo, cara. Simplesmente retira o vídeo, morre o assunto e pronto, acabou. Você fez isso aí? Né? Se bem que, do que eu vi do seu canal aí das thumbs, né? Dos vídeos mais recentes, você havia ido ao Podpah, os caras não quiseram falar com você, cara, não vou me dar o trabalho de ver os vídeos, cara. Não vou me dar o trabalho porque só a sua voz, eu tô sendo bastante sincero aqui, é por isso que eu não aguentaria ficar 5 minutos perto de você, né? Só a sua voz me dá engulhos, cara, eu não gosto de ouvir a sua voz, sacou? Tá certo que eu não sou ninguém, de fato eu não sou ninguém, né? Nem aqui fora nem no YouTube, mas eu tenho todo o direito de sentir ojeriza da sua voz, cara. Sacou? Eu não gosto, né? O mal é que, cara, eu acho que o maior mal dos youtubers de opinião é eles se colocarem na obrigação de impostar a sua voz, certo? Como se fosse uma espécie de bardo, né? Contando uma história, né? Para inclusive adquirir mais credibilidade. Porra, o Digo faz isso aí, o Goulart faz isso aí, o Tio Gui faz isso aí. Certo, eu acho que o Vini também faz isso aí, né? Porque eu vi a última vez a qual eu vi os vídeos do Vini foi em 2023, cara, quando o caso Raluca ainda tava bombando. E esse Ramsés, como vocês estão vendo, também faz isso aí. E o pior é que normalmente a voz do Ramsés é dessa forma, cara, mas quando ele vai fazer aqueles vídeos com a soberba que ele tem, né? Ele imposta ainda mais, certo? Imposta ainda mais, cara, é nojento, cara. É nojento, eu acho nojento esse tipo de voz aveludada. Me faz ter ainda mais raiva de você, cara. Eu tô sendo bastante sincero aqui. Se eu tivesse a oportunidade, eu falaria tudo isso aí na tua cara, cara. Não quer dizer que eu quereria brigar com você, sair na mão com você, não. Eu tô falando o que eu acho de você e da sua voz. Eu não gosto de ouvir a sua voz, não gosto de você. Né? Mas enfim, vamos lá. Sei lá, velho.
Eu não sei o que vai ser daqui em diante, eu não faço ideia, é literalmente... É o fucking pode pá, velho. De novo, eu não sei se eu vou ganhar, eu não sei se eu vou perder, eu não faço ideia. Enfim, a vaquinha tá aí na descrição, nos comentários fixados. Atualmente eu não tô em casa, eu tô em São Paulo pra ficar com meu pai, que quase morreu do coração esses dias. Semana que vem também ele vai passar pra fazer uma cirurgia. E eu também tenho que ficar cuidando do meu irmão pequeno, que vai passar no médico pra saber se ele é autista. Eu já fiz arrecadações. E o que esses fatos têm a ver com a sua atual situação? Não tem absolutamente nada a ver, cara. Tu tá utilizando a sua família para se vitimizar ainda mais, certo? Seu pai, o que ele tá passando, o seu irmão, não tem absolutamente nada a ver com o que você havia feito pela internet, cara, certo? Então, infelizmente, na minha opinião, você não é nem homem, cara. Você não tá sendo homem, porque se você fosse homem, você não meteria essa aí, cara, pro pessoal. Tá certo que para algumas pessoas o mundo é dos espertos, mas, pô, cara, tem que ter um pouquinho de hombridade. E isso aí, infelizmente, esse cara não tem. Isso para outras pessoas, eu já ajudei outras pessoas, eu gosto de ajudar outras pessoas. Eu só não estava esperando que do dia que, sei lá, eu fosse fazer para mim mesmo, ia ser tão desconfortável. Então, você é mais despreparado do que eu pensava, cara. Você é muito despreparado. O que? Foi a soberba que acabou nublando seus pensamentos, cara? É complicado. Assim, quanto tá sendo agora, sabe? É uma sensação muito ruim, é difícil de explicar. Ainda mais porque é um valor tão alto para que eu prove que eu sou inocente, para que eu diga para um juiz que eu não sou algo que eles estão alegando que eu sou. Eu sou um negro acusado de ser racista por 2 brancos ricos, velho. Que tem a ver os caras serem ricos ou não? Só porque eles são ricos, né, e são pardos, como eu havia falado, sempre vou ter que falar, por eles serem ricos, eles não podem te meter uma acusação, cara? Isso aí não tem nada a ver. Porque se fosse assim, ó, eu acho que você soube de qualquer forma, né? Aquela situação vivida pela família do Roberto Justus recentemente aí, os caras, eles foram demonizados porque postaram fotos da filhinha deles, com uma bolsinha de 14 mil. Eles foram demonizados por pessoas da esquerda. Eles não poderiam reagir em relação a isso aí, só por serem ricos. E outra coisa, não é porque você é negro que não seria racista, sacou? Eu acho que se você de fato acredita nisso aí, você está fazendo o mesmo, você está cumprindo o mesmo. E eu acho que, inclusive, se você de fato acredita nisso, você está ajudando o pessoal da esquerda com aquela narrativa de que só branco pode ser racista, só branco é racista com as pessoas, o negro não pode ser, porque já que ele no passado havia sido escravo e até hoje ele sofre muito preconceito, então ele está numa posição oficial, imutável de vítima. Não sei se seria essa aí a sua intenção, né, quando você falou esse tipo de groselha aí, mas enfim, cara. Ai, Deus me ajude, cara. Os caras têm literalmente dinheiro infinito, advogado infinito, porque eles podem contratar 1 milhão de escritórios de advocacia pra simplesmente querer me fuder de todas as formas possíveis, o que depois eu vou fazer um vídeo com mais calma, explicando outras coisas que aconteceram, coisas que acabou ficando no off. Os caras têm contatos infinitos, já que todos os influencers, pelo menos os de alto padrão, os fodões e não sei o que, estão lá junto com o Podpah, porque eles são fucking Podpah, e eu não sou porra nenhuma, velho. É isso, eu não sou literalmente porra nenhuma, velho. Eu sou um cara na internet com meia dúzia de gente que gosta de mim, velho. Comparado a eles, você realmente não é porcaria nenhuma, mas você tem uma certa fama aqui no YouTube, cara. Tem muita gente que gosta de você. Vou repetir aqui, você tem mais de 300 mil inscritos. Seu canal é sempre acessado. Você é conhecido. Eu acho que até fora da bolha dos canais de opinião você é conhecido. Você não precisa estar na mesma situação do Dio e do Goulart para chegar nesse ponto. Enfim.
Eu tô indo para lutar contra o exército com pau e pedra. Eu vou tentar fazer o que eu acho que deve ser feito ali. Eu não sou racista. Puta merda, velho. É inacreditável. Eu tenho que vir aqui e falar, porra, eu não sou racista. O macaco que tá na cabeça do Igão batendo o pratinho é o do Homer Simpson, é dos Simpsons, é de um meme. Não é que eu quero pegar a imagem do Igão e associar a imagem do macaco. Porra, nem se eu fizesse a caceta do chimpanzé com o Igão batendo o prato na cabeça do chimpanzé, eu acho que seria um troço desse. Cara, isso é inacreditável, velho. 100 mil reais, mano. Ai, caralho. E é foda, porque eu sei o que é ser vítima de racismo. Eu sei o que é ter pessoas que não gostam de você pela cor da sua pele, pessoas que te julgam ser inferior a eles porque você não pensa como eles, pessoas que simplesmente querem que você morra porque o seu pensamento não é como o delas, porque as pessoas querem que você pense como elas acham que você... Mas isso aí é uma coisa, você ser vítima de racismo é outra. Inclusive, eu conheço algumas pessoas aí que, olha só, o cara é negro, né? O cara é negro e ele acabou sendo seguido pelo segurança lá. Ah, mas eu tô sendo vítima de racismo. Cara, aqui em São Paulo, você tem diversas pessoas que passaram por esse tipo de situação e que não são negras, cara. Né? Pessoas que são paradas pela polícia direto aí que não são negras. Né? Enfim, cara, até para esse sentido aí, você pega que não necessariamente o tom de pele é um dos indicativos de que a pessoa está sendo seguida, né, por seguranças ou então está sendo parada pela polícia. Então, não é porque também a pessoa acabou não gostando de você, né, que, a pessoa branca, ela acabou fazendo isso aí, ela não gosta de você, não gosta da sua opinião, que ela necessariamente seria racista também. Então, tipo assim, cara, eu acho que você é aquele tipo de pessoa, por mais que, poderia ter tido uma infância pobre, né, eu acho que hoje você tem dinheiro, mas você tá embrenhado tanto nessa questão aí de ser um influencer de internet, porque você é um influencer, né? Que não tá saindo de casa, não tá conhecendo o mundo, cara. Você tem que sair de casa, voltar a conhecer o mundo, você tem que reconhecer o mundo, cara, porque se você tivesse conhecido o mundo de fato, você não teria esse tipo de pensamento. Mas é claro que você poderia falar tudo isso aí também como arma para se vitimizar, né? Talvez na sua realidade poderia ter sido completamente diferente. Por mais que você... Não completamente diferente também, né? Mas diferente. Por mais que você estiver chorando agora, né? Inclusive o seu choro ele não me comove. Né? Eu acho que... é mais um item para você tocar no coração das pessoas, certo? Mas, pô, cara... Você relatar a sua situação já tá de bom tamanho, cara. Já tá de bom tamanho. E você tanto tem um papel de... Não vou falar papel de destaque, né? Mas você... Bom, vou retificar aqui. Mas você é tanto influencer que você conseguiu adquirir a meta, você bateu a meta da sua vaquinha e ainda foi um pouco mais. Pelo que eu lembro, foi um pouco mais. Ultrapassou a meta. Então como é que você se põe como uma pessoa irrelevante no YouTube? Você não é irrelevante, cara. Você não é irrelevante. Por mais que algumas pessoas, te ajudaram porque não gostam do pessoal do Podpah, né, e tudo. Mas enfim, você é conhecido. Se fosse eu na sua mesmíssima situação, eu tendo um canal de 879 inscritos, você acha que as pessoas se mobilizariam, né, para ajudar em uma vaquinha? Não fariam isso aí, cara. Não fariam isso aí, inclusive se fizesse não bateria a meta. E muito menos ultrapassariam a meta. Então, cara, tá numa situação melhor que você tá apregoando agora, né? Não sou ninguém, não. Você é alguma coisa aqui no YouTube, cara. Você tem que pensar, eu já fui vítima dessa merda. Eu sei exatamente como é ter gente falsa moralista que acha que é melhor que você porque você não é tão branco como elas, porque seu olho não é azul, porque você não é loirinho. Eu sei, eu vivi isso, eu sinto isso, eu senti isso. E agora ver dois caras brancos que eles podem falar que eles consideram negro. Mas acontece que
tanto o Igão quanto o Mítico podem ter sofrido preconceito com base no tom de pele também, cara. Você acha que só negro sofre preconceito por conta do tom de pele, cara? Em São Paulo? Não, parceiro. Não. Certo? Por incrível que pareça, né? Pra você, não. Inclusive, eu vou falar aqui de novo. Muitas pessoas que são paradas pela polícia aqui direto em São Paulo não são necessariamente negras, cara. Então vamos lá. Negros, o que tudo bem, é a consideração deles, mas eles são brancos. Não quero bancar o fiscal de melanina, eu não quero pegar a cartelinha e mostrar o quão negro. Você já tá bancando o fiscal de melanina, cara. Já tá bancando. Se não quisesse, você nem falaria, nem frisaria esse tipo de coisa. Você tá falando pela terceira vez, eu acho. Negro vocês são, para que vocês se sintam ofendidos com um negócio que não aconteceu? Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer daqui em diante, eu não sei o que vai dar disso daqui, mas eu preciso do máximo da ajuda possível de vocês. Seja com like, seja com comentário para que esse vídeo alcance mais pessoas, seja com R$1 que seja, e caso aconteça de lá na frente eu não ter que pagar absolutamente nada para eles, todo o valor arrecadado eu vou acabar doando, né, para alguma instituição de caridade, eu vou doar para alguma causa que combate racismo, criança carente, algum negócio que combate intolerância religiosa. Eu sinceramente, eu não faço ideia, mas caso aconteça que eu realmente não tenho que pagar nada pra eles, todo o valor dessa vaquinha vai ser doado, porque, cara, eu só não sei. E talvez também eu acabe fazendo mais lives, eu vou tentar arrecadar o máximo que eu conseguir, eu vou tentar juntar o máximo que eu conseguir. Se eu tiver que vender alguma coisa minha, eu vou vender também. Nem que eu tenha que fazer live vendendo brigadeiro na rua, ou se não no sinaleiro, saindo na rua pra vender bolo de... Aí você já saca que o sujeito não tem uma ocupação aqui fora, né? Ele vive do YouTube, né? Ele vive do YouTube, ele não tem emprego, não tem trabalho aqui fora. É lamentável isso aí. O sujeito tem 40 anos na carcaça, hein? Pode, eu não sei. Eu vou dar... Se fosse o Nando Moura nessa mesma situação, o cara estaria muito mais seguro, né? Porque o Cheirando Rola, por mais que, não tenha um trabalho aqui fora, inclusive, já havia comentado aqui também, que o Nando Moura não deve ter nenhuma assinatura na carteira de trabalho dele. Isso se ele tem carteira de trabalho, né? Isso se ele tem. O sujeito, ele é rico. O Nando Moura é rico. Sacou? Ele pode bater de frente com esses caras aí, né? Mas, porra, cara, você não tem um trabalho aqui fora, parceiro. Aí fica difícil, né? Você tem que ficar dependendo do altruísmo alheio, né? É complicado. Vou dar o meu jeito. E o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é que eu não vou abaixar a cabeça. Seja pra Podpah, seja pra quem for. Eu nunca tive problema em vir pedir desculpa, conversar com a pessoa, reconhecer o que eu faço de errado. Eu já pedi desculpas em público, já pedi desculpas no off pra algumas pessoas. Pessoas já vieram se desculpar comigo, já me acertei com muita gente que eu fiz vídeo, mas eu não vou deixar que ninguém me pinte de algo que definitivamente eu não sou. Nem que eu fique completamente zerado, nem que eu volte a trabalhar na marcenaria de dia e me fudendo, trampando à noite de chapeiro, fazendo lanche. Sei lá, eu vou tentar dar meu jeito. Eu vou ver também se tem como acabar processando o portal Léo Dias ou o próprio Léo Dias por ter falado que eu sou um fugitivo da justiça, que eu tô correndo, que eu... Você já tinha que ter feito isso aí há muito tempo, cara. tô condenado. Eu acabei saindo na caceta do Instagram de 18 milhões de seguidores, mas também eu nem sei se eu vou conseguir. É o Léo Dias com 18 milhões, aí tem o Podpah, que é outro gigante, e eles são assessorados pela agência do Podpah, que é um 3x1 um pouco desequilibrado, viu? O meu Instagram vai ter na descrição e no comentário fixado, já que toda atualização vai sair por lá. Antes que acabe virando vídeo, eu tenho que atualizar isso daqui pra vocês, já que eu tô pedindo ajuda pra você, caso você possa me ajudar. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo a respeito desse processo, abordando tudo que tá nele, trazendo ponto a ponto, rebatendo ponto a ponto, provando que eu não sou racista, que eu não cometi o crime de injúria racial, já que agora eu vou ter que tentar formato infinito pra tentar juntar. E o engraçado é que isso aí me fez lembrar do Tiff. O Tiff, ele havia também comentado sobre essa situação, né? Ele mostrou em vídeos, tanto no YouTube quanto lá no X, que é o antigo Twitter, né? De que na época do cancelamento dele, o Ramsés havia contribuído para isso também, certo? Ele havia contribuído para o cancelamento do Tiff. Aí você saca, cara, né? O Ramsés, ele, se você pegar o passado dele e até mesmo o presente, você entende que se você tiver que ajudá-lo, não seria por pena, né? Não seria por pena. Não estou falando que ele seria uma pessoa má, né?
Mas é um sujeito que não é flor que se cheire, certo? Então é por isso que nessa contenda entre ele e os dois imbecis do Podpah, o Igão e o Mítico, você tem que torcer pela briga, cara. O ideal, inclusive eu já havia colocado isso aí lá no X, né? O ideal seria que os dois se explodissem, cara, se amalgamassem, né? Um com a carne do outro e se explodissem, sacou? Porque são 3 lixos humanos. O Ramsés o Pequeno, o Igão e o Mítico do Podpah são 3 lixos humanos, sacou? E eu falarei isso aí pra eles. São 3 lixos, certo? E do que eu havia... não tô falando isso aqui porque eu tô comprando o barulho do Tiff, não. Mas acontece que, cara, você pega um cancelador, você automaticamente já saca que, olha só, cara, olha só, esse sujeito aí não presta, esse cara não vale nada, cancelador, sacou? Mas acontece que você está defendendo um racista, cara, é só você provar onde o Tiff havia sido racista, sacou? É só você provar. Se você pegar, inclusive, se você pegar ali das piadas as quais o Mil Grau havia feito, né, que era o Tiff e o ex-Capim, cara, você saca muito bem que não houve racismo nelas. Não houve racismo. Então, parceiro, o cara, naquela época, ele tava todo... Bom, eu falo do Ramsés aí. Na época aí, o cara tava todo garboso, certo? Gozando aí da ação do cancelamento para cima do Tiff lá. Passou muito tempo aí farmando em cima da Raluca, né? Que também, enquanto pessoa, estou falando isso aí na questão de caráter, também não presta, sacou? Por mais que eu ache ela interessante para um cacete, ela é uma persona muito interessante. Ela não presta, isso aí em relação ao caráter dela. Só que ele ficou farmando em cima dela por um tempasso, e hoje ele tá chorando aí, se vitimizando para um cacete, igual um imbecil que pra arrumar um dinheirinho aí em cima de uma merda qualquer. Ele foi injustamente acusado. Só, certo? Mas pô, você entende que se for para ajudar um maluco desses aí, seria justamente pela injustiça, cara. Não pelo drama pessoal dele. Sacou? Pela injustiça que havia sido feita. Então uma grana para ao menos tentar me defender, eu não sei. Eu só não vou baixar a cabeça, mesmo que do outro lado seja o gigante Podpah. Desculpa aí as 5 pessoas que gostam de mim, de estar trazendo esse negócio chato. Cara, vira homem, cara. Vira homem, parceiro. Porra, mano. Pra caralho pra cá, eu acho que é isso. Obrigado pra você que ficou até aqui, obrigado a você que decidiu me ajudar e me apoiar. A única coisa que eu sei é que agora eu vou tentar bater de frente com o Podpah, com os meus paus e pedras aqui, enquanto os caras têm um pelotão inteiro de fuzilamento pra... Rapaz, eu acho que nenhuma mulher agiria dessa forma, parceiro. Nenhuma mulher. Vim atrás de mim, é isso. Obrigado e... Eles não estão conseguindo achar o meu endereço. Eu acho que deve ser isso. Eu sei que parece que eles estão tentando me encontrar e não estão conseguindo, né? Então, eu acho que eu tive uma ideia. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Eu vou ver o canal do Ramsés aqui pra você ver, pra você sacar como é que o sujeito não é irrelevante na plataforma. Olha só. Ó, tá aqui o canal do Ramsés, ele tem 320 mil inscritos. Eu acho que aumentou um pouquinho, cara, porque ontem foi segunda-feira, né? Ele não tinha 320 mil, ele tinha 300... acho que 319 mesmo. Aí 506 vídeos, né? Aqui, o último vídeo dele, o Podpah não gostou de eu ir. Isso aqui que ele foi lá na sede do Podpah aqui em São Paulo pessoalmente, né? Como tá no vídeo aqui embaixo. A única coisa interessante do canal dele são as artes das thumbs, cara, que não é ele quem as faz, né? É outra pessoa. Elas são muito bem elaboradas, né? E elas até lembram
eu acho que seria uma espécie de upgrade das artes daquele canal Kill na Voz, que... Pera aí. Kill na Voz... Olha só. Esse aí é outro canal de opinião, né? Esse moleque é um magrelo do cacete. E ele, ao que parece, tem assuntos mais sem noção do que o Ramsés, né? Aqui, essas artes aqui são bacaninhas, cara. Eu curto. Mas é claro que não tem aquele mesmo nível de flexibilidade as artes do Ramsés, né? As artes as quais fazem pra ele, né? Opa. Aí. Fui no Podpah pessoalmente. Fui processado. Aí você pega os vídeos antigos. Vilela ficou furioso, interrompe debate. Ah, sim, isso aí foi quando ele havia sido o mediador de um debate aí. Inclusive o canal dele tá servindo bastante pra isso aí, né? Pra ter debate de uma feminista e de um cara lá, né? Feminista feia pra cacete, parecia até um homem. E, ó, tô tentando pegar de cor. O cara havia ficado aborrecido porque a feminista havia defendido o Hamas na frente dele. A Vilzedek foi brutal contra a Amy Cotone. Essa Vilzedek aí é uma dubladora, ela é uma youtuber também. Brino. É um canal de fofoca, cara. Brino, escravoceta do YouTube. Everson Zóio quer lutar comigo. O Brilhe é nojento. O Exposed dos 7 minutos é triste. É isso aí, cara. Ó, enfrentei o melhor jogador brasileiro de Dragon Ball Z, eu acho. É isso aí, cara. É só frivolidade, só futilidade, né? E você saca muito bem que a imagem a qual ele se representa, né, como Ramsés o Pequeno, é completamente diferente da estampa real dele, né? A estampa real dele é um gordão feio pra cacete, aí botou aqui um cara magro, jovem. Ah, bom. Aí o Nando Moura, o Cheirando Rola, havia feito um vídeo para comentar sobre esse fato, né, dele ter sido processado pelo Podpah. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o vídeo já tá lá embaixo, hein? Ah, não. Tá, acho que tá lá embaixo. Aqui. Superman, o corno de aço, né? Ele falou sobre o filme. Por mais que o pai do Cheirando Rola tenha sido estudioso de quadrinhos, Cheirando Rola não manja nada de quadrinhos, cara. Deixa eu ver aqui onde tá o vídeo. Aqui, Podpah, processar um negro pobre. Ó, vou ver apenas um trechinho porque eu tenho algo pra fazer agora de manhã. Hoje o vídeo seria a respeito do Ozzy Osbourne e seu último show com o Black Sabbath, que foi emocionante. Esse vídeo está gravado, inclusive vou soltar amanhã no canal, se tudo der certo. Mas eu acredito que o assunto de hoje é mais importante. Esse rapaz aqui, ele tem um canal chamado Ramsés o Pequeno. É um canal pequeno dentro da internet, mas já muito antigo, há muito tempo. Já falou de mim também e tudo mais, não gosta de mim. Mas o que está acontecendo é o seguinte. Esse camarada aqui está sendo processado por racismo. Percebam que ele é negro. Está sendo processado por racismo pelo Podpah. E é também um rapaz humilde, tá? Ele está agora cuidando do pai dele, que está com um problema no coração para fazer uma cirurgia agora, e vai fazer os exames no seu irmão, que tem indícios de autismo. Ou seja, a vida do rapaz é muito difícil. Ele tem seu canal na internet, onde ele dá opinião a respeito de uma série de coisas, inclusive... Uma vida muito difícil e o sujeito não tem um trabalho aqui fora, aparentemente, né? Opinião ao meu respeito, e ele não gosta de mim também. Só que o que está acontecendo agora é uma grande injustiça. E é um processo absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Se você viu o vídeo dele, eu recomendo que você assista, nós vamos assistir alguns trechinhos aqui.
Antes de mais nada, eu quero dizer ao Ramsés, o pequeno, porque quando o cara não está acostumado a receber processos toda semana, esse mundo das celebridades e tudo mais. Antes de começar, eu já quero dizer uma coisa para você, Ramsés. Independente de você gostar de mim ou não, tá? Não tem nada a ver. O que você precisar de assessoria jurídica para tratar deste caso, conte comigo, tá bom? Fim de papo. Segundo, o processo deles é patético. Eu sei que assusta no primeiro momento quando você recebe lá pedindo prisão, pedindo 40 mil reais, pedindo não sei quantos mil reais por dia, etc. Eu sei que tudo isso assusta da primeira vez que você recebe. Mas o processo deles não há de prosperar sob análise do juiz. Não tem a menor condição de prosperar sob a análise do juiz. E é aí que eles vão se ferrar. E é aí que o portal do Léo Dias vai se ferrar também, porque ele já lhe taxou como foragido da justiça. Ele já taxou você e o seu canal como foragidos da justiça. Cara, eu confesso não manjar das justiçarias, mas ok, no caso do portal Léo Dias, né, que os caras se anteciparam e falaram besteira, é capaz que esse, né, poderia, né, ter o que? Ocorrer uma reviravolta para cima dos caras. Se bem que eu acho que nem isso aí talvez não pudesse ser feito, por quê? Inclusive falando em Léo Dias, né, não sei se vocês ficaram inteirados no drama entre aspas também, né, da atriz Clara Castanho, que é uma atriz global, né? Ela tinha voltado para a Globo depois de ter passado por uma certa polêmica envolvendo o filho que ela acabou colocando para adoção, né? E como ela teve esse filho aí? Bom, segundo as fontes, entre aspas, oficiais, né, a Clara havia sido abusada, certo, por alguém aí a qual até hoje ela não diz o nome, certo? Inclusive o pessoal feminista, né, e tudo ficou aborrecido quando eu e algumas pessoas questionaram, cara, por que a Clara justamente não coloca o nome do cara Baila, né, para justamente ocorrer justiça, né, para que o cara possa ser processado, preso, condenado, né? Aí as feministas ficavam falando que, mas você tá querendo que ela passe, reviva esse trauma, cara, ela já estaria revivendo esse, entre aspas, trauma. E falo entre aspas por quê? Porque isso aí, tô pegando uma afirmação dita por um desses fofoqueiros aí, e não por ser dita por um fofoqueiro, é porque ela se aproxima muito da realidade. Porque se fosse algo que pudesse contradizer a afirmação desse cara aí, a gente já teria o nome do suposto abusador, estuprador. A gente já teria. Sacou? Ainda mais hoje em dia, cara, com o feminismo, com o progressismo aí na TV aberta, lidando aí com todo o establishment. E ainda mais você tendo essa demonização pra cima do homem, né, do indivíduo homem, em outras circunstâncias, o nome do estuprador já estaria aí à baila, cara. O cara já estaria preso. E outra coisa a qual eu acabo indo na direção do tal fofoqueiro é que, cara, você entende que algumas pessoas que soltaram o caso da Clara Castanho, que inclusive são outras fofoqueiras, né? Elas acabaram não sendo punidas. Quem havia sido processada e punida havia sido a Antônia Fontenelle, que, comentou sobre o caso, mas ela não havia citado o nome da Clara. Ela não havia citado o nome da Clara. E você pega que nessa iniciativa aí de processar e condenar, a Clara, ela teve a ajuda do Léo Dias, que é um desafeto da Antônia. Sacou? Ou seja, a Clara Castanho não teve porcaria nenhuma de ter sido vítima de um abusador. Sacou? O fofoqueiro havia falado que a Clara Castanho, ela se relacionou com um dos diretores da Rede Globo, engravidou, o cara aparentemente não quis assumir e ela, colocou o bebê para adoção. Adotaram a criança. Foi isso aí. Aí quando soltaram esse bafafá, aí quando soltaram
mais uma atriz da Globo havia passado por isso e aquilo. A Clara Castanho, ela acabou corroborando isso aí que havia acontecido lá no Instagram, só que duas pessoas haviam se ferrado em relação a terem tocado no assunto, né? Duas pessoas públicas. Uma influencer, a qual eu não lembro o nome, infelizmente, mas eu já havia comentado sobre ela aqui no YouTube, né? E a Antônia Fontenelle, cara. Né? A tal da influencer havia citado o nome da Clara, mas a Antônia Fontenelle não. Certo? Então, porra, cara, dá pra você sacar muito bem que a Antônia Fontenelle, ela foi injustiçada porque é uma pessoa da direita, certo? É uma pessoa que tá tretada com Léo Dias, tem esses itens aí. Então, cara, voltando aqui pro drama do Ramsés, né, que o Xerando Rola tá falando, não se surpreenda se o Ramsés de fato, né, ele perder esse processo aí, né, no caso de que, mas isso aí não vai dar em nada, que o portal Léo Dias, eu tô falando na iniciativa que poderia ser feita contra o portal Léo Dias, cara. Porque o Léo Dias em si, ele é uma pessoa muito poderosa. Eu acho que essa todo campeonato aí, até as pedras de Marte estão sabendo. O cara é muito poderoso entre esses artistas aí. Tem artista que tem medo dele, que se ajoelha pra ele, né? Não literalmente, né? Mas eu acho que você já conseguiu entender o que eu tentei passar. O pessoal se ajoelha pra ele, cara. Né? Ele, se ele quiser, ele exalta no artista, levanta o cara, e se ele quiser ele também derruba esse artista, certo? Então, cara, inclusive, nem preciso falar pra você que o Léo Dias é muito mais poderoso do que o Nando Moura, né? Mas enfim, pessoal, vamos continuar aqui. Eu vou ficar só um pouquinho aqui porque, como eu havia falado, vou ter que fazer uma coisa aqui. O helicóptero aqui agora passando. E a única coisa que o juiz fez foi o seguinte: o juiz ele não está analisando o mérito. Ele está vendo que uma pessoa chegou com um problema, né, e falou: olha, esse vídeo aqui, ele demonstra que o cara foi racista comigo, que o cara me xingou, que o cara está me difamando. O juiz ainda não analisou o mérito, mas ele só tem um lado do problema, que é o lado do Podpah. Então, para não gerar mais conflito, ele chega lá e pede: retire o vídeo do ar. Só que isso só parte do momento em que você é notificado. Deixa eu passar o helicóptero aqui. Então, o ideal seria que o Ramsés retirasse o vídeo do ar, né? Mas ele, do que eu havia sacado, ele não foi notificado para fazer isso. Se retirasse o vídeo do ar, esse assunto morreria e pronto, acabou, né? Mas enfim, vamos lá. Enquanto você não é notificado disso, não chega um oficial da justiça na sua casa para te notificar disso, enquanto você vê aí pelo portal do Léo Dias, você vê... Mas o Ramsés havia falado que o pessoal do Podpah quer saber o endereço dele, eles não sabem ainda. Então, eu acho que se eles souberem o endereço, certo, fica até difícil para vir justamente um oficial para falar, tira o vídeo do ar, essas coisas. Viu agora? Tira esse vídeo do ar só para não gerar problema, entendeu? Você não tem que pagar absolutamente nada. Absolutamente nada. Inclusive o Felipe Neto, né, ele não tinha o meu endereço, mandou por diversas vezes o oficial de justiça no lugar errado e disse: você está fugindo da justiça. Porque é um grande canalinha, né? Inclusive constou no processo. Agora, uma coisa é verdade: da cabeça de um juiz, você não sabe exatamente o que vai sair. Só que o processo do Podpah é tão absurdo em tudo, e eles tentam forçar que é um crime de racismo, é um crime de intolerância religiosa, que, meu irmão, eu acho que você deveria até ficar contente de levar um processo como esse, porque você vai mostrar por A mais B como esses caras do Podpah são hipócritas e tentam destruir uma pessoa negra, né? Um cidadão negro que não tem muitas condições de vida. Cara, mas existem juízes e juízes, cara. Essa altura do campeonato você já deveria ter sacado isso aí.
Existem juízes aí que são compráveis, né? E eu vou repetir aqui de novo para encerrar esse vídeo. Olha só, o Podpah, o portal Léo Dias, eles estão do lado, né, do establishment, do mainstream, do Beautiful People. Então, por mais que esse processo aí seja ridículo mesmo, sim, é ridículo, né? Já havia falado umas 300 vezes, mesmo assim o Ramsés pode perder, pode ser condenado, né? Infelizmente, cara, não tô falando isso aí, obviamente, por dó do Ramsés, não, cara. Eu não tô falando isso aí. Mas aqui no Brasil, cara, é a grana que move as coisas, né? A grana que move, inclusive, desvia caráteres, certo? Move condutas. Infelizmente, cara. Então é isso, pessoal.